Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a Deus minha gratidão de poder estar com vocês mais uma vez para juntos adorarmos o nome de Jesus, reverenciarmos o seu santo nome. E eu quero aqui agradecer ao pastor Tavares, a sua esposa, irmã Maria. Fiquei muito feliz quando a vi entrando ali, depois do processo que passou. Eu fiquei feliz de vê-la mais animada do que antes. Amém? Quero agradecer a direção de todo este conclave, de todo este evento, pela confiança de ter indicado o nosso nome ao pastor para estarmos aqui esta noite ministrando uma palavra de Deus aos vossos corações. E eu creio que Deus tem algo especial para nós esta noite. Quem diz amém? Antes de ministrar, eu quero indicar a vocês o meu mais novo livro, recém-lançado. O tema é um pouco contundente, mas a mensagem é uma mensagem alvissareira, uma mensagem preventiva. Eu falo neste livro sobre as classes de dons ministeriais e depois eu falo sobre homens de Deus que poderiam ter um ministério prolixo, um ministério fecundo e terminaram a carreira de forma desastrosa, deixando para nós apenas algumas lições importantes para não imitarmos os erros desses homens. Obreiros demitidos por Deus é o tema deste livro, e eu quero indicar toda a igreja no Brasil, em várias regiões. Os irmãos já adquiriram. Eu estou aí com pouquinho que eu deixei ontem. Na realidade, ontem estava no Cristianismo Sem Fronteira, a Igreja Assembleia de Deus da Bahia, pastor Josué Brandão, e tive que viajar a noite inteira de carro para chegar aqui, para estar com vocês. Eu estou fisicamente cansado, mas espiritualmente animado. Viu, irmãos? Se o pastor deixar, eu prego até amanhã de manhã. Mas só os dois irmãos deu glória. Mas aí os irmãos estão lá atrás com esses materiais. Tem um outro material que é Espiritismo Kardecista, uma refutação bíblica. São 2 livros que escrevemos. Esse aqui não peça, porque esse aqui já tem dono. É do pastor Tavares. Amém? Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero falar sobre o processo de Deus na vida de um escolhido. Abra a Bíblia em Ezequiel. Quando fala em processo, os crentes já ficam com medo, né? Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Eu pretendo ser bem sucinto esta noite, bem objetivo, mas quero ministrar aquilo que Deus colocou ao meu coração. Capítulo 17, versículo 22 diz: Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo deles, ou dele, aves de toda a sorte. À sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde,
e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse, e o farei. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto ele está inserido dentro de um contexto de calamidade, de experiências terríveis da nação de Israel. O versículo 1 do capítulo 17, ele inicia-se de forma parabólica, falando acerca de uma grande ave que voou sobre o cedro, cortou um de seus ramos e levou para uma terra distante. Depois, o texto mais adiante mostra que essa grande ave, a águia, ela é figurada agora em um outro contexto, aonde uma nova águia também, ela corta daquele ramo e leva para uma outra situação. A verdade sintética desse texto parabólico, na verdade, é a soberania de Deus sobre as nações. A primeira águia é o governo da Babilônia que arrancou Jeoaquim, rei de Judá. A ponta do cedro, como é referenciado do versículo 1 ao 6 do capítulo 17. A segunda águia era Faraó, rei do Egito, que perdeu a supremacia mundial para a Babilônia. Zedequias, o rei vassalo a quem Nabucodonosor deixou governando Jerusalém. Depois de um tempo, Zedequias quis rebelar-se contra o rei da Babilônia e tentou fazer aliança com Faraó, que é aqui figurado na segunda águia. Mas o rei da Babilônia manda aviso para Zedequias, dizendo que Faraó não seria de confiança. Ele poderia até oferecer conforto, refúgio, mas ele iria causar tantas dores, tantos males, que não valeria a pena recorrer a Faraó, até porque já estava determinada a sentença de Deus sobre Judá, para ser levado cativo à Babilônia. Então o primeiro rei, ele é levado cativo por Nabucodonosor, mas depois Nebuzaradão, capitão da guarda, ele vem, sitia Jerusalém mais uma vez e leva mais uma parte dos moradores de Jerusalém. Por 3 vezes, os filhos de Israel foram deportados, foram levados para a Babilônia, para servirem aos propósitos de Nabucodonosor. E parece que depois dessa deportação, toda a esperança, todo o futuro, todo o sonho de Israel havia se cessado, estava entrando em extinção. Mas de repente, quando chegamos no capítulo 17, versículo 22, o texto diz: assim diz o Senhor Deus, também eu. Quando ele diz também eu, ele está dizendo: se os outros cortaram desse cedro e levaram, eu também vou cortar. Eu também farei algo sobre esta árvore que é Israel. E ele diz: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. Aqui Deus está mostrando-nos que Ele é o Deus que age fazendo escolhas. Ele é Deus que também faz seleção. E todo o processo de Deus na vida de uma pessoa começa quando Deus aponta para esta pessoa. Todas as vezes que Deus aponta para alguém, um processo começa sobre esta vida. Se Deus estiver apontando para você com o propósito de algo,
Não tem quem te arranque da presença de Deus, não tem quem te tire de seus desígnios. Deus é Deus que seleciona. A seleção de Deus não é um ato de acepção de pessoas, é um ato de inteligência. Quando Deus seleciona pessoas para determinados trabalhos, Ele não está dizendo que faz acepção, Ele apenas está dizendo que nem todo mundo dá certo para aquilo que Ele quer fazer. É por isso que Ele escolhe pessoas certas, para a missão certa, para propósito certo, para aquilo que Ele tem designado. E Deus continua selecionando. O interessante nesta passagem bíblica, dentro desse contexto, é que Deus escolhe pessoas e a forma de Deus escolher é muito paradoxal à expectativa humana. Contraria muito aquilo que as pessoas pensam, dizem e acham. Porque quando Deus vai escolher algo em Judá, diferente da Babilônia, Deus escolhe um broto de um tronco que já foi cortado. Deus escolhe uma plantinha que está brotando no tronco. Deus poderia dizer assim: Nabucodonosor levou todos os galhos, todas as partes desta árvore, só deixou o tronco, eu vou trabalhar no tronco. Mas Deus disse: não, não quero o tronco não, eu quero algo novo que está nascendo no tronco, aquilo pequenininho. Aquilo que ninguém vê nada como esperança. E Deus está dizendo aos filhos de Israel: eu vou cortar o broto, aquela folhinha que está nascendo, aquele olhinho que surgiu, é ele que eu quero. Aos olhos das pessoas era uma coisa insignificante, um broto, um olhinho de nada, de uma planta. Mas o interessante é que Deus não escolhe nada pelo tamanho, escolhe pela essência. É um broto, mas tem todas as vitaminas de um cedro. É um broto, mas tem toda a essência de um cedro. É um broto hoje, mas amanhã vai ser um cedro grande. Deus não está preocupado com o que você é hoje, Ele está de olho no que você vai ser amanhã. É por isso que Ele está te escolhendo, mesmo você não tendo muita aparência hoje. O humano, ele tem a tendência de escolher o que ele vê de melhor. Você vai numa feira, vai comprar laranja, você procura melhor. Deus anda na contramão da nossa lógica. Deus nunca vai na feira no início, só vai no final. Quando Deus quer algo para Ele, Ele nunca chega no início. A gente quer chegar logo, não, vamos pegar logo a tomate mais novinha, mais limpinha, vamos pegar aquela laranja mais bonitinha, vamos pegar aquela fruta mais rosadinha, aquela maçã. Deus não. Deus vai lá no lixo. O que ninguém quis e jogou, ele disse: isso me serve. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas desprezíveis, as que não são. Aquilo que ninguém quer mais. Deus olha e diz assim: vou reciclar, vai servir, vai dar certo, vai funcionar, vai dar certo. Deixa eu contar uma coisa. Não se constranja não, porque eu sou humano e tive fases na minha vida. Eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem. Ninguém nasce maduro, ninguém nasce adulto. E eu lembro que uma das minhas fases de adolescente, e eu dou um conselho já preventivo aos adolescentes, é proibido imitar. Um jovem chegou para mim e disse assim: vamos para uma vigília? Eu disse: eu vou nada. Ele disse: vamos, rapaz. Tem umas meninas bonitinhas lá para a gente beijar. Eu disse: assim eu vou. E fui para a vigília, com a intenção de namorar.
adolescente, na época, não estava orando, buscando. Só que tinha um presbítero tão brabo nessa vigília. O presbítero filho de Jesus. Não deixou eu dar um beijo, irmão. Toda vez que eu saía de dentro da igreja para paquerar as matutinhas, ele saía, está fazendo o que aqui? Aqui é o lugar da vigília, entra. E eu entrava todo gás. Quando eu vi que eu não ia ter chance naquela madrugada, eu disse, a minha única chance agora é dormir. Mas dormir aonde? A vigília lotada. Eu disse, pelo menos vou fazer que eu vou orar e vou dormir. Aí dobrei o joelho e fiquei lá, né? Todo mundo levantou, depois bateu na campa, cantando animado, e eu lá, babando o banco. Me acordei com o irmão me chamando. Ei, rapaz, o irmão está te chamando. Umas 2h pouca da madrugada, o irmão que estava pregando disse, chama esse rapaz aí que está de joelho. E você sabe que o crente, quando está dormindo, ele quer tapear, né? Ele nunca acorda na vigília espantado, ele acorda dizendo glória a Deus ou aleluia. E eu disse, aleluia, só que a minha baba me denunciou, porque ficou colada lá e veio comigo igual um chiclete. Ah, irmão, tu estava dormindo? Não, rapaz, estava aqui orando que nada baba aqui, rapaz. O irmão está te chamando. Aí quando eu olhei assim, na frente assim, estava lá o irmão me chamando, falando comigo, moço, Deus tem uma mensagem para ti nesta madrugada. Irmãos, eu fiquei com tanto do medo, que eu fiz umas 1000 promessas para Deus naquela noite. Se tu não revelar as minhas intenções, eu vou ser fiel a partir de hoje. Porque, irmãos, eu não sei aqui, e não sei hoje aqui, em alguns lugares, mas antigamente vigília era lugar de Deus revelar segredos e segredo mesmo. Deus contava até o que a gente ainda ia pensar. Você ia falar, eu não pensei, mas você ia pensar. Era isso que você ia dizer. Irmãos, eu fiz tanta promessa, Senhor, não revela não. Eu vou ser fiel, eu vou ser crente de verdade, eu vou ser crente de verdade. Para completar, o irmão disse, vem até aqui. E quando ele disse, vem até aqui, eu disse, não dá para ir não, que estava muita gente. Ele disse, irmão, se afastem aí. Parecia que teve um ensaio. Os irmãos se afastou, ficou um corredor. Eu fiquei lá, entre eu e o pregador. Aí ele me chamou. Enquanto eu saí do banco onde estavam os jovens, que era assim do lado, para vir à frente do púlpito, pelo amor de Deus, que constrangimento, eu fui sofrendo. Jesus, tem misericórdia, meu Deus, eu vou ser fiel, eu vou ser, tu sabe, eu dentro de mim, né? Só que quando eu cheguei lá, o irmão dizia assim, olhe para cá, moço. Aí apontou assim para o púlpito e me mostrou uma cadeira. E eu olhando, ele disse, eu tenho uma cadeira para ti aqui. Na hora, eu pensei assim, esse irmão dormiu mais do que eu. Porque o quadro virou, eu disse, eu estou aqui, sabendo que eu não vim bem para estar com Deus, dormi o tempo todo ali, me levanto com uma mensagem boa dessa, não, alguma coisa está errada aqui. Esse irmão dormiu também, ele está querendo animar o povo e está mirando na pessoa errada. Está profetizando para mim, pensando que eu sou uma bênção. Eu não estou uma bênção aqui. Eu sabia. E ele começou a dizer, eu vou viajar contigo nas asas do vento, vou te levar para outras nações, tu vai pregar minha palavra fora das fronteiras do Brasil. E eu lá, eu fiquei com duas vontades de rir, 2 motivos que eu fiquei com vontade de rir. Primeiro, porque eu pensei que ele tinha dormido. Segundo, porque ele era banguelo dos 4 dentes da frente. E ele assoviava mais do que falava. Com a boca murcha. E eu olhando para ele, eu com vontade de rir. Eu não sei o que ele percebeu em mim, mas ele fechou a cara assim, ficou um pouco assim, que nem a cara de brabo, e disse assim, tu não está entendendo nada, mas quando eu começar a fazer, eu vou te trazer à memória esta vigília aqui.
e tu saberás que sou eu, Senhor, que estou falando contigo. Mais tarde eu vim entender que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. No momento eu não sabia. Mas tem hora que Deus olha para a pessoa assim e diz coisa que a pessoa diz, eu não sou isso. Mas só que Deus está vendo que você não sabe. Deus disse a Gideão, levanta-te, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Ele diz, valente? O Senhor é comigo? Como é que o Senhor é comigo se tudo isso me sobreveio? E do que meus pais disseram, 7 anos de história de derrota para os midianitas. Como é que o Senhor me chama de valente se eu estou aqui escondido para malhar um trigo no lagar? Só que Deus já estava vendo Gideão com a tocha na mão e a espada. Quando Deus fala com você hoje, dizendo que você conscientemente analisa e diz, eu não sou isso, é porque Ele já está te vendo antes de tu ser. Ele conhece o processo, Ele sabe por onde você vai passar e que você vai chegar naquilo que Ele quer. Ele não precisa te chamar do que tu serás, baseado na tua expectativa e no teu tempo. Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Naquele tempo eu não estava muito bem com Deus, mas Deus já estava me vendo aqui, dando testemunho daquela vigília. Quem sabe esta noite você está aqui fora da vontade de Deus, mas Deus está olhando e mirando para você, dizendo, você é um broto hoje, mas amanhã vai ser um cedro na minha terra, no centro da minha vontade. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. E a primeira é, quem é escolhido passa por processos. E uma das características do processo é dor. Um dos sinais do processo de Deus é dor. Veja que ele diz assim, eu cortarei esse broto e plantarei em um dos mais altos montes e sublimes de Israel. Mas Deus só planta depois que corta. Antes de plantar, primeiro Ele tem que cortar. E o corte aqui fala de cinzão. Tem coisas que Deus tem que separar você de certas coisas para poder você crescer naquilo que Ele quer. Existem amizades que você tem hoje que Deus vai ter que cortar você dessas amizades. Porque essas amizades estão drenando as suas energias espirituais. Existem lugares que você ocupa hoje que Deus vai ter que te arrancar desses lugares, porque enquanto você está ali, você não consegue ser crente, você não consegue ser santo, você não consegue obedecer, você só consegue fazer promessas e ser reincidente no pecado. Você já prometeu tanto, Senhor, eu vou mudar, eu vou melhorar a partir de hoje, mas quando volta para aquele lugar, quando volta para aquela companhia, você repete tudo de novo. Aí Deus está dizendo, eu vou te cortar. Para tu chegar onde eu quero, eu vou ter que te cortar, te separar de pessoas que você gosta, te separar de ambiente que não te ajuda a crescer. Existem coisas que ficam impedindo o teu crescimento, mas Deus está dizendo, tu é escolhido, então eu vou te cortar, eu vou te arrancar daí. O que é que Deus está dizendo? Tem dor no processo. Todo corte gera dor. Quem é cortado por Deus para atender um propósito, sente dores. Deus me tirou de perto de muitas amizades, de muitos jovens que não me ajudavam a ser crente, principalmente daqueles que me chamavam para a vigília, para ir namorar. Deus foi me tirando de perto dessas pessoas. Deus foi me dando novas amizades, me levando para novos ambientes. Deus foi mudando totalmente, porque Deus faz isso. Quando Deus mira os seus olhos em alguém, então Deus entra no processo com esta pessoa, cortando. Você lembra de José?
José não poderia ser governador se ele ficasse na casa de seu pai. Deus teve que dolorosamente tirar ele de lá e levá-lo para o Egito, para cumprir nele o que havia dado a ele por sonho. Às vezes Deus vai te arrancar de perto de parentes, de amigos e amigas, de pessoas que você gosta, mas essas pessoas não te deixam crescer, se desenvolver. Essas pessoas bloqueiam a tua visão espiritual. Essas pessoas impedem, não acreditam no seu chamado. Querem colocar confinamento em você, como se o dom que Deus te deu é só para ali e só para aqui. Aí Deus vai cortando e vai te levando para ambientes que Ele quer te usar com maior amplitude. Deus quer ampliar o teu ministério, Deus quer ampliar este dom, fazendo com que muitas pessoas sejam abençoadas através do dom que Ele te deu. Mas para isso vai ter que haver corte de Deus. Corte de Deus. Muitas pessoas sofreram um corte. José, Deus cortou ele do seio de sua família. Eliseu, Deus tirou ele do seio da sua casa, da casa de seus pais. Isaías, Deus tirou ele do meio de um povo de impuros lábios. Enquanto a gente ocupa o lugar que não nos ajuda a crescer, Deus não investe. Agora, depois que Deus nos arranca dali, começa um processo de investimento de Deus na vida da pessoa. Em segundo lugar, o processo de Deus na vida de quem é escolhido, além de ser doloroso, é um processo lento e misterioso. Deus não diz tudo que você vai passar, por onde você vai passar. Ele diz onde você vai chegar, mas não diz o que você vai passar até chegar. Se Deus dissesse o que a gente passaria para chegar em tal lugar, talvez a gente não ia querer chegar. É por isso que Deus oculta o processo, só revela o resultado. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz: como tu não sabes o caminho do vento, nem sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também tu não conheces as obras de Deus que faz todas as coisas. Em João 13, 7, Jesus disse a Pedro: Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, tu vais saber depois, Pedro. No processo, Deus esconde. Há segredos, mistérios de Deus no processo. Há tratamentos de Deus no processo que Ele não diz a nós como vamos passar. Deus nos alegra com a expectativa de onde vamos chegar. Deus disse a José: José, olha, o teu feixe vai ficar de pé e os feixes dos teus irmãos vão se inclinar. José, o sol e a lua e 11 estrelas vão se inclinar diante de ti. José ficou admirado. Eita, Deus vai me colocar em destaque. E quando foi no primeiro culto doméstico, ele pediu logo a oportunidade a Jacó para contar o sonho dele. No segundo, ele conta o segundo sonho. E Jacó diz: que é isso, menino? Tu estás dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos vão se inclinar diante de ti? Tu vais ser mais poderoso do que a gente? José ficou: eu não estou dizendo nada, né? Mas eu sonhei. Eu não estou dizendo nada, mas eu sonhei. Ele estava convicto para onde Deus queria levá-lo. Mas ele não sabia que tinha no caminho uma cova, uma mulher que iria assediá-lo, uma calúnia, uma prisão. Deus não revelou prisão. Deus não revelou cova. Deus não vai revelar o processo, Ele vai revelar os resultados, às vezes, na promessa. Eu vou fazer isso contigo e você fica animado, mas o processo. Talvez hoje você esteja aqui neste culto
E talvez queria até uma outra palavra, mas Deus está dizendo, eu te escolhi. E se eu te escolhi, tem um processo. O processo, ele é doloroso, ele é lento e misterioso. Fica quieto, passa no processo. Suporte o processo de Deus na sua história, na sua vida. Passe por cada fase do processo. Eu passei por muitos processos. Com a minha esposa, dirigindo o trabalho, o engenho. Chegava em casa, não tinha muita coisa para comer, enchia a barriga de água, ia dormir. Quando tinha muito, era um cuscuz com manteiga. Às vezes ia escalado, já levava um espeto para matar jiaboi no meio do caminho. E eu nunca disse a meus pais nem aos meus sogros que estávamos passando por necessidade. E até mesmo ao pastor, nunca fui lá dizer a ele. Passei nos processos. Uma vez ela chegou para mim tão animada e disse assim, Elmi, olha, eu sonhei com a esposa do pastor Elci. Eu disse, sim, e aí? Não, ela chegava para mim e dizia assim, você está tomando os últimos goles desse cálice. Eu acho que era o cálice de Golia que eu estava bebendo. Porque pensa num gole para demorar. Passou, depois disse que ela sonhou, meu Deus, passou um bocado de tempo ainda. Eu estava achando que eu estava fazendo gagarejo com o gole que eu dei. Que demora de tomar esse cálice foi esse? Processo, irmãos. Dificuldade, prova. Passar 8 anos sem poder comprar uma sandália havaiana para a esposa. Estar dentro de casa e não ter uma cadeira para se sentar, não sei a cadeira do terraço, que era onde eu atendia os irmãos, presbítero da igreja, em casa não tinha nada, eu comia sentado no chão com ela e meus meninos. Processo. Mas Deus falava, continue sendo fiel, fique no seu lugar, servindo a mim, seja fiel na minha presença, porque o nosso lugar é a presença de Deus, fique na minha presença. E era prova, dificuldade, luta. Uma vez uma irmã ligou para mim, disse, o senhor está lembrado? Lembrado de quê? Que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha pelo menos um celular Ericsson, daquele Ericsson, se lembra? Aqueles primeiros. É que hoje é o avivamento aqui, o senhor disse que vinha, eu só tinha R$2 para comprar o pão da tarde e o pão de manhã. E para chegar no ciclo de oração dela em Moreno, tinha que gastar R$2. Porque era R$1 para ir, descer no centro e ir a pé alguns quilômetros. Voltar a pé e pegar o ônibus e voltar para casa. E eu fiquei naquela luta. Meu Deus, eu vou, eu não vou, eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou. Tá certo, mas daqui a pouco eu chego aí. Me aprontei, peguei o dinheiro do pão e fui. Cheguei lá e ainda preguei. Deus cuida de nós. Os irmãos tudo animado e eu aflito. Porque eu estava pensando como era que eu ia chegar em casa e dizer a Simone que gastei o dinheiro do pão indo pregar. Quando eu terminei de pregar, uma irmã chegou perto de mim, botou um papel no meu terno, assim, no bolso do meu terno. E eu fiquei curioso, irmão. Eu pensei logo, isso é um pedido de oração. O crente na prova só traz um pedido de oração. Aí eu fiz, vou ali no banheiro para ver o que é isso aqui. Aí eu fui lá no banheiro, quando eu puxei, era uma notinha de R$20. Na época, né, Deus dizendo, tu gastou R$2, eu te dou 20, é pão para a semana toda. Fique sabendo que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Para onde Ele lhe direciona, Ele lhe dá direção, Ele dá provisão. Deus é grande, irmãos. No processo é momento de experiência, de aprender a depender, de conhecer coisas extraordinárias. É doloroso, é misterioso, mas faz parte da caminhada. Deus está dizendo a alguém aqui nesta noite, este processo faz parte daquilo que eu te prometi. Fica quieto, suporta o processo. O processo de Deus, ele não é apenas doloroso, misterioso e lento, mas ele é um processo eficaz. Ele produz efeitos extraordinários.
Não existe sucesso sem processo, querido. Se você não abortar o processo, você vai ter sucesso. Se você continuar firme no Senhor, na sua palavra, você vai ter sucesso. Pode ficar certo do que eu estou lhe dizendo. Não restrinja a palavra de Deus a nada, a não ser a fidelidade a Deus. Sejamos fiéis a Deus. O que Deus falou para você, Ele nem depende de A, nem de B, nem de ninguém para cumprir. Ele só conta com a sua fidelidade e obediência a Ele. Se formos fiéis a Deus, nada impedirá o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Agora veja como é que Deus revela os resultados deste processo. No capítulo 17, versículo 24, e nós vamos ler esse texto de forma retroativa, voltando. Capítulo 17, versículo 24, a primeira coisa que Deus mostra como efeito deste processo é que o processo tem fim. Ele diz, eu, Senhor, disse, eu farei. O que é que ele está dizendo? Eu vou concluir o que eu comecei. Deus não começa com a promessa e desiste. Deus começa prometendo e conclui efetuando o que prometeu. Deus vai concluir. Este processo tem prazo, tem limite. Tem hora de início e a hora do fim. Vai chegar a hora que Deus vai dizer, pronto, terminou o processo, agora é os resultados dele. Porque Ele é o Deus que fala e Ele é o Deus que cumpre. Quer saber mais os resultados deste processo? Esse processo, ele é inversivo. Os resultados dele é inversivo. Sabe o que é um resultado inversivo? É que Deus vai mudar situação, circunstância, posição, condição de pessoas. Veja o que aqui o Senhor diz. Eu abati a árvore alta. Elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde. Reverdeci a árvore seca. O que é que Deus está dizendo? Eu vou mudar situações na tua história. Pessoas que hoje se destacam na tua frente, que zombam de você, está seco, está morto, está acabado, está lá embaixo. Hoje eles olham para você, olhando assim para baixo. Vai chegar a hora que Deus vai te fazer crescer, que para te ver Ele vai ter que olhar para cima. Deus vai mudar a posição. Quem está alto vai descer, quem está embaixo vai subir, quem está verde vai secar e quem está seco vai ficar verde. Deus ainda muda a situação na história e na vida das pessoas. Não te preocupa porque hoje alguém te subestima. Não te preocupa porque hoje alguém olha para você e diz assim, esse daí não passa disso. Vamos para frente. Quem está no controle da tua história não é nenhum ser humano, é Deus. Deus pode usar pessoas para te abençoar, mas no controle, é Ele que está no controle da tua história. Os resultados é inversivo. Quer saber mais? O resultado deste processo vai ser divulgado pela boca de Deus. A Bíblia diz, e toda árvore saberão que eu, o Senhor. Foi quem disse. Árvore aqui são autoridades, eram os governos da época. Deus estava dizendo, o que eu vou fazer com Israel, outras nações saberão. Não te preocupas não. Se hoje o teu nome não é soprado em lugar nenhum, quem vai soprar teu nome é Deus. Quem vai soprar tua história é Deus. As pessoas vão conhecer o processo que você teve diante de Deus. As histórias que você viveu com Deus, as experiências que você esteve e recebeu diante do Senhor. Aí sabe o que é que Deus diz? No versículo 23, no monte alto de Israel plantarei,
Aí Deus mostra uma outra verdade dentro do princípio de eficácia do processo. Deus mostra que o resultado do que Ele está fazendo em você vai ser beneficente. Outras pessoas serão abençoadas pelo que você está passando. Eu disse lá, pregando lá na igreja do pastor Josué Brandão, às vezes a prova Deus priva, mas a bênção é compartilhada. Às vezes na prova Deus deixa só você. A mulher procurou a dracma sozinha. O pastor foi em busca da ovelha perdida sozinho. Mas quando ele acha e quando ela acha que vem para casa, a festa não é para ele só, é para os amigos com ele. A prova pode ser privada, mas a bênção vai ser compartilhada. Talvez você olhe hoje e diga assim: ninguém participa da minha dor, ninguém se importa comigo. É porque Deus privou a prova, é só para você. Mas vai chegar a hora em que a vitória vai descer, e a vitória não vai ser privada não. Outros vão provar das bênçãos de Deus na sua vida. O processo talvez seja só para você, mas os resultados não é para você não. Deus vai dar a bênção para você e para outros. Ele está dizendo: produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, habitarão debaixo dele aves de toda a sorte. A sombra dos seus ramos habitarão. Eu queria que você ficasse em pé aí agora, por favor. Essa palavra ela é parabólica. Ela é recheada de figuras. Deus falando do ser humano como uma árvore, ramos, galhos, folhas, sombra, frutos, alimento. Aves, pessoas de várias partes, de todos os lugares, virão se abrigar. Até mesmo aqueles que, por não entenderem o propósito de Deus na tua vida, te machucou, eles também vão vir se abrigar. Você lembra dos irmãos de José? Deus, quando abençoou José, o Egito foi bênção para muitas nações. Sim ou não? Sim ou não? Tinha alimento onde as pessoas vinham de vários lugares negociar, comprar alimento. Veja que Deus abençoou José para ele abençoar as nações. Mas enquanto ele está abençoando as nações, quem é que chega lá? Quem jogou ele na cova, quem vendeu ele. E José, quando viu os irmãos dele chegar, José disse: aquele não come não, vai morrer de fome. Não, Deus vai te abençoar de forma tão grandiosa, que até quem não entendeu o plano de Deus na tua vida vai ser abençoado com a bênção que Deus vai te dar. Quando Deus diz aqui, aves de todas as espécies, é Deus dizendo, vai vir se abrigar em você a pomba. Quem não gosta de pomba, coisa linda, símbolo do Espírito Santo, mas também vai vir se abrigar em você o corvo, o urubu. Às vezes você só quer dar abrigo à pomba, não, mas o urubu também quer abrigo. E quando Deus te abençoar, você não tem que ter preferência não, só pode vir os canários, guriatã, papacapim, engolada, pode vir, não, vai vir coruja, com aquele zoião para te assustar. Vai vir urubu para perto de você. E você olha assim, eita, já vem me devorar. Vem não, vem pedir socorro. Irmãos, na vida do crente tem que ter esses dois tipos de aves, a boa e a ruim. Tem gente que pensa que Deus vai abençoar ele. Veja quando Deus mandou Noé. Noé, olha, faz uma arca, coloca só pomba. Não, ele coloca o urubu também aí dentro. Coloca o corvo também aí. A irmã disse assim, coloca a cobra. Às vezes tem que botar até a cobra, irmão. E quando você dá abrigo àquilo que parece ser antitético, opositor à tua bênção, pode ficar certo. Deus não vai mudar o corvo, mas vai fazer ele trabalhar a favor.
Deus não muda a natureza de corvo. Corvo é corvo, mas vai fazer ele trabalhar para o teu bem. Porque antes de soltar a pomba, Noé soltou o quê? O corvo. E o corvo deu notícia mesmo sem voltar. A notícia dele foi dada mesmo sem ele voltar. Porque o fato de ele não ter voltado, ele estava dizendo: Noé, não abre a arca agora não, que só tem carniça ao redor da arca. Só tem defunto. Tem hora que você pensa que o corvo vai te comer. Não, ele vai dar aviso para te prevenir de se contaminar. Que você vai dizer assim: se o corvo foi e ficou, é porque ele gosta dessas coisas. Então eu não vou abrir a porta para aqui mais não. O corvo dá notícia boa, até quando não quer. O corvo trabalha a favor. Quando Deus mandou Elias para o Querite, Deus não mandou as pombas levar comida para Elias, não, mandou corvo. Mandou o corvo levar. E Deus sabe por que mandou o corvo, porque se Deus mandasse uma pombinha, os inimigos de Elias iam achar Elias lá no Querite. Quando visse as pombinhas voando, olha ali, vamos pegar. Não, Deus mandou corvo, porque quem olhava para o lado do Querite via o corvo, dando aquele voo rasante, que era que eles imaginavam, só tem carniça, mas não era, era um profeta escondido. Deus usa corvo para confundir os aliados de Acabe, para não te alcançar. Deus está confundindo os teus inimigos, colocando corvo no teu caminho. Não te preocupas com o corvo, seja a árvore de Deus e dê abrigo a corvo, a pomba, a coruja. Abençoa essa gente e deixa Deus te abençoar do jeito que Ele quer. Tá chorando porque... Se você tem um Deus, cante, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Cante. Aleluia. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Jesus está trabalhando aqui nesta noite. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha. Diga assim: lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos. Iramacalamacho, Iramanagas. Aleluia. Iramanaka Yosute Kiralamachura Manahas. Você está perto de alguém não crente? Chama esta pessoa para Jesus. Você está perto de alguém que está afastado? Diga a ela: você não dorme. Levanta! O processo vai terminar e os resultados vão ser para a glória de Deus. Suporta o processo. Tu és escolhido de Deus.
Suporta o processo.